Aqui para gravar, gravando. Bom dia a todos vocês. Essa é a nossa segunda aula de História, já na 9ª semana de estudo à distância. Na aula de hoje nós vamos concluir o assunto da Era Vargas. Temos aí a participação especial do professor Jean Anderson. Cuidado para não confundir com Jean Felipe. O professor Jean Anderson, que vai depois, no final, destrinchar um pouquinho para melhor essa identidade indígena que o Vargas procurou criar no final do seu governo. Então, na última aula, nós tivemos aquela correção dos exercícios passados acumulados, 3 exercícios que tínhamos aí, 3 correções para fazer. Fizemos a videoaula de correção. Espero que todos tenham assistido, porque acontece que muitas vezes a pessoa envia, por exemplo, a aula da segunda-feira, que a gente dá um prazo de até às 10 horas da terça-feira. E tem muita gente que envia depois, sem ter assistido, já vencido o prazo, e não assistiu a aula de correção. Aí chega lá chegam as atividades no Classroom com as atividades sem estarem corrigidas, mesmo depois de enviadas atrasadas. Então, que isso não aconteça aqui. Outra coisa que tem acontecido também é que eu acho que é esquecimento. Não sei não acredito que seja maldade da parte de vocês, não, nem ruindade, nem preguiça, que vocês não são desses. Mas tem muita gente que está mandando apenas uma atividade das 2 que são enviadas semanalmente. E aí tem semana que a gente lembra, mas tem uma semana também que a gente cansa de lembrar e termina não colocando ponto. Vamos dar um pouco mais de atenção a isso aí. Então, continuando na página 26 do nosso livro didático. O professor Jean, que está sem o livro, pode acompanhar aí a projeção na tela da página 26 do livro didático de vocês, nosso livro de História. Então, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, muito interessante. Sabemos ali que a guerra ela estoura em 1939. Nós vamos estudar especificamente a Segunda Guerra no próximo capítulo, concluindo o livro 2. E aí, em 41, os japoneses, que foi, já fazendo assim um spoiler, o lado perdedor da guerra, junto com a Alemanha e o Japão, Alemanha e Itália, esses 3 países perdedores, o Japão se dá na besteira de afundar navios, aliás, atacar uma base naval dos Estados Unidos, numa ilha chamada Pearl Harbor. E aí, em 1941, quando os Estados Unidos têm essa base naval bombardeada pelo Japão, eles entram na Segunda Guerra Mundial ao lado do grupo rival, o grupo dos aliados, Inglaterra, França e União Soviética. Aí você pode perguntar, mas professor, o título lá da página não é o Brasil na Segunda Guerra? O que é que a gente está ouvindo falar aí inicialmente dos Estados Unidos? Porque é a entrada dos Estados Unidos que vai pressionar o ingresso do Brasil. Fazer rapidamente aqui uma pergunta a vocês, liguem o microfone para que eu possa ouvir a opinião de vocês. Digamos aí que no bairro que você mora exista um traficante, e ele chega na sua porta e diz o seguinte: nós temos 2 opções. Ou você permite que a gente instale aqui uma boca de fumo na sua casa, ou faça da sua casa um ponto de depósito e distribuição de drogas, e em troca disso nós vamos reformar toda a sua casa. Ou do contrário, se você não quiser, a gente invade sua casa, expulsa você e sua família e instala a boca de fumo do mesmo jeito. O que é que vocês escolheriam? Que ele ficar com a minha casa, ué. Tu deixava, A Giovanni, ele segunda. deixar? Deixava. Olha aí, E tem eu uma ia morar na pessoa rua, era? Eu tô morando Eu preferia morar, num dividindo lugar não opiniões. tão bem. eu preferia morar na rua do que deixar os caras ficar lá na casa e sabendo que a culpa foi minha, que a polícia ir lá e descobrir tudo. Olha aí, Galaxy A20. Quem é Galaxy A20S? Desculpa aí. Quem é eu? Ela é Yarla, é? Maria Eduarda. Valeu, Duda. Olha aí, Duda é pela ética, tá vendo? Eu Isso preferia ficar na minha casa. Eu ia isso morar pode na rua. parecer engraçado, mas foi assim, acho que vocês vão concordar comigo, literalmente o que aconteceu com o Brasil. Os Estados Unidos propôs o seguinte: ou vocês emprestam o Nordeste para a gente instalar bases durante a Segunda Guerra Mundial, bases militares, ou a gente vai tomar do mesmo jeito. O livro não diz isso, mas se vocês fazerem uma curiosa pesquisa aí pelo plano Huber, acho que a pronúncia é essa em inglês, desculpa aí me aventurar, mas traduzindo o plano da borracha, se vocês procurarem por esse plano na internet, vocês vão ver
que consistia nisso, uma proposta assim um pouco indecorosa que os Estados Unidos lançou para o Brasil. Ou vocês emprestam o Nordeste de vocês para a gente instalar bases militares, ou a gente invade e toma do mesmo jeito. E aí essa instalação aconteceu. Vocês veem aí no quarto parágrafo, em Belém, Natal e Recife, durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos tinham bases militares aqui instaladas no Brasil. Daqui a pouco a gente vai ver essa amizade aí do presidente estadunidense, na época Franklin Delano Roosevelt, e o Getúlio Vargas aqui no Brasil. Como o maior produtor, diz o segundo parágrafo, mundial de alimentos, minérios em abundância, além de ter um vasto litoral para o Atlântico Sul, o Brasil era um local estratégico, de modo que os Estados Unidos logo procuraram ocupar. Então, também, até 41, antes dos Estados Unidos entrarem, o Brasil permaneceu neutro, embora a política do Vargas, a gente já comentou isso exaustivamente, seu jeito de governar era totalmente aberto, alinhado ao perfil do Mussolini, fascista, e do Hitler, nazista. Ele tinha aquele jeito de governar, aquele jeito autoritário, do culto ao líder, do nacionalismo. A política dele era ditatorial, como aqueles regimes totalitários que a gente começou esse livro estudando. Abertamente ele governava daquele modo ali, mas ele não ficou do lado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Embora também a Alemanha fosse, na época, o segundo parceiro comercial, responsável por 22% das exportações do café e do algodão do Brasil, era o segundo maior comprador desses produtos ao Brasil. E embora no território brasileiro houvessem 640 mil pessoas que falavam alemão morando aqui no Brasil, tivesse a sua segunda língua, além do brasileiro. Então, no início, a participação do Brasil na Segunda Guerra era com o envio de matérias-primas, essas instalações dessas bases militares, até que em outubro do ano de 43, a Alemanha, porque o Brasil emprestou o seu Nordeste aos Estados Unidos, a Alemanha afundou 36 navios, onde morreram 2.000 pessoas, 2.000 brasileiros, funcionários desses navios afundados, e aí, declaradamente, o Brasil entra na guerra, ao lado dos aliados, ao lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Rússia, contra a Alemanha, Itália e Japão. Era o dia 16 de julho, onde desembarca em Nápoles, vocês veem aí o mapa à direita, 3 grupos, um grupo do Exército, chamado Força Expedicionária Brasileira, FEB, um grupo da Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, e um grupo da Marinha também brasileira, vão lá para a Itália expulsar os alemães do norte da Itália. As vitórias dos chamados pracinhas, era assim que chamavam os soldados brasileiros. Houveram algumas mortes sim, mas eles conseguiram sim expulsar os alemães da Itália. Quando chegam, um dado curioso é que existe desfile de despedida em homenagem a esses soldados que vão para a guerra. 25 mil soldados só para o exército, sem contar os da aeronáutica e da marinha, só para o exército 25 mil soldados se alistam e outros são convocados obrigatoriamente em troca de, se não se apresentarem para a guerra, perderem os seus direitos políticos e até os seus empregos. E aí eles embarcam sem saber para onde estão indo. O plano de guerra não é revelado, só é revelado quando eles estão a bordo do dito destino deles, para não causar assim despedida, vou, não vou, eles só vão saber do destino quando já estão a caminho. E aí quando chegam na Itália se deparam com um enorme frio que está acontecendo a ponto de cair neve mesmo, a 17, 19 graus negativos, e coisa que os brasileiros não estavam acostumados, sofreram muito os nossos soldados lá com esse frio. Em abril de 45, a Alemanha, que estava lá tomando conta, invadindo o território italiano, sem mantimento e sem munição, eles terminam se rendendo. E o próximo parágrafo aí, o que é o penúltimo da página 26, vai dizer uma coisa curiosa, que terminada a Segunda Guerra Mundial, quando os soldados voltam, eles se deparam com uma contradição, porque eles foram para a Segunda Guerra combater um regime ditatorial, o fascismo do Mussolini e o nazismo do Hitler. E quando voltam ao Brasil, eles encontram também uma ditadura do Getúlio Vargas. Então não combina muito, não bate muito. Como é que a gente lutou contra uma ditadura e no Brasil há instalado uma ditadura? E aí vai começar a pressão para que o Getúlio saia do poder. Temendo, o Getúlio vai tomar algumas medidas. Ele vai permitir a formação de partidos políticos, que antes ele havia fechado, não existia mais partidos políticos. Ele vai convocar eleições presidenciais para o mês de outubro daquele ano de 45,
vai libertar vários presos políticos, entre eles Luiz Carlos Prestes, que a gente também já ouviu falar, e entre eles um que com certeza o professor Jean conhece, o Oswaldo de Andrade, escritor, que ele vai falar para a gente daqui a pouco. Ele vai também... Então, mais uma vez, para ele não sair do poder, ele favoreceu algumas coisas à população. Isso, Gi. Só que já Coisa faziam que 15... era direito, né? Como? Coisa que era direito da população. Assim. Que era direito e que ele tinha tomado. Boa. Só que faziam 15 anos já que ele estava no poder, o povo não aguentava mais a cara dele. E outra, a coragem e o fato de que a Segunda Guerra e na Segunda Guerra os regimes totalitários foram derrotados, não tinha mais cabimento de suportar Getúlio. Então, a vontade é nessa época também, 38, 39, comecinho da Segunda Guerra, que no Brasil vai se formar algo que nós temos até hoje, a União Nacional de Estudantes. E os estudantes vão ter um papel muito importante na derrubada do governo de Getúlio Vargas. Outras medidas também que ele vai tomando para tentar agradar a população e, como Giovana disse, permanecer no poder, só que não vai dar, mesmo ele fazendo isso, não vai dar mais. Aquelas empresas que ele favoreceu, estrangeiras, sobretudo norte-americanas, e que legou a ele o título de pai dos pobres e mãe dos ricos, que ele vai desapropriar, como diz aí esse primeiro parágrafo da página 27, vai tirar essas empresas estrangeiras, favorecendo assim o comércio e a produção de produtos nacionais, pela essa lei chamada Lei Malaya. Contrariamente a tudo isso, gente que não quer mais ele, vai se criar, é claro que dizem as informações motivadas pelo próprio Getúlio, vai se criar um movimento chamado de queremismo, que é esse que vocês veem aí ilustrado na página 27, ou seja, pela permanência do poder. Só que outra parcela se sente ameaçada dos seus interesses, e aí com integrantes do Exército, sobretudo o general Monteiro e o próprio Eurico Gaspar Dutra, que vai ser o presidente que vai suceder o Getúlio Vargas no poder, eles vão exigir a renúncia. Por quê? Porque as eleições que o Getúlio convocam para, inclusive, para o cargo de presidente, elas devem acontecer em dezembro de 45. Só que esse movimento do queremismo, que existe denúncias de que é o próprio Getúlio que está favorecendo incentivando esse movimento pela permanência dele próprio, vai fazer com que exijam a renúncia dele antes das eleições, porque vão temer que ele faça a mesma coisa que aconteceu lá em 34, quando começou o governo constitucional, que teve eleição, mas para presidente foi eleições indiretas, e ele permaneceu, começando a sua segunda fase do governo. Vão temer que ele use da trama política das eleições, da votação, para permanecer no poder. Então, exige a renúncia dele. De modo que as eleições são convocadas para dezembro de 45, ele renuncia ao cargo em outubro, 2 meses antes. No lugar dele, Eurico Gaspar Dutra, ele continua na política agora como senador, lá no seu estado de origem, o Rio Grande do Sul. Esse texto, nós não vamos ler para ganhar tempo, dar tempo para o professor Jean falar, mas ele vai questionar aquilo que a gente já comentou, esse título de pai dos pobres. Muita gente não aceitava e, para criticar a política de Vargas, dizia que, ao mesmo tempo que ele criou direitos trabalhistas, por isso recebeu o título de pai dos pobres, mas, ao mesmo tempo, ele favorecia a classe média burguesa rica. Então, era também apelidado aí como uma chacota, como uma ironia, ridicularizando sua pessoa de mãe dos ricos. E esse texto vai dizer sobre tudo isso. Para vocês entenderem, vamos ler aí pelo menos as 5 últimas linhas, onde diz assim, ó, nesse sentido, a noção de que a legislação previdenciária e trabalhista constituiu-se numa criação da chamada Revolução de 30, ou seja, dizer que esses trabalhos de previdência, aposentadoria, esses direitos trabalhistas, foi uma criação da chegada de Getúlio ao poder, da Revolução de 30, como sendo uma espécie de dádiva, de bondade por parte do governo, que antecipou-se a real existência de conflitos, negando que antes disso existiram conflitos, para que esses direitos fossem garantidos. Conflitos entre quem? Entre o capital, o dinheiro e o esforço, o trabalho, a exploração dos trabalhadores, empresariado e proletariado. Então, dizer que esses direitos foram uma dádiva do governo, um presente assim de mão beijada, negar essas lutas que existiram,
e que e seria um gesto paternal da parte de Getúlio, ofertado aos trabalhadores a proteção social, não resiste a uma análise mais cuidadosa. É negar a realidade. Então, primeira pergunta. Getúlio era aclamado em seu tempo como o pai dos pobres. Que motivos o levaram a ser denominado dessa forma? A política de direitos e assistencialista. Vocês podem colocar rapidamente aí, tirar um print ou depois rever a aula lá, a gravação no YouTube. Sua A política política a política de direitos. Boa, resumindo. Sua política de direitos concedidos ou dados. Segunda pergunta. Segundo a autora, esse título se sustentava? Não. Porque Vargas favorecia a classe rica e negava os conflitos existentes. Segunda resposta, não, porque Vargas favorecia a classe rica e negava os conflitos anteriores. Terceira pergunta, os políticos de oposição a Getúlio Vargas costumavam comentar que ele era o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Baseado no texto, o texto não fornece muita informação. Quais eram as ações que justificavam esse comentário, dizer que ele era mãe dos ricos? A gente pode colocar como resposta o alinhamento com os Estados Unidos e o apoio à classe média burguesa. O alinhamento aos Estados Unidos e o apoio à classe média burguesa. E aí nós chegamos na parte que vai favorecer aí a fala do professor Jean, a questão indígena na era Vargas. Já sabemos, diz o primeiro parágrafo, que ele vai criar uma identidade nacional para o Brasil, porque também estava em voga, fazia parte dos regimes ditatoriais, a criação de um nacionalismo, e Vargas vai dar uma de bonzinho, ele vai ser o primeiro presidente a visitar uma aldeia indígena. Olha que curioso. É o que você vê aí na imagem. Ele visitando a aldeia Carajá, na ilha do Bananal. Eu fiz questão de trazer aqui no mapa, aí na tela, para vocês verem onde fica, lá no estado do Tocantins, em vermelho, a ilha do Bananal, onde está lá a aldeia indígena dos Carajá, visitada por Getúlio Vargas. É claro, ele não ia perder a chance, a oportunidade, essa é a palavra, de tirar uma foto ali com o índio para dizer que também gostava dessa classe aí, né? Diferentemente do nosso ex-ministro da Educação, que naquela reunião, que chegou a dar muita conversa, naquela reunião privada lá do governo Bolsonaro, ele chegou a dizer essa frase: eu odeio o termo povos indígenas, povos ciganos, porque somos só um povo brasileiro. Deixa aí para vocês tirarem as conclusões de vocês. Ele vai incentivar o Getúlio a marcha para o oeste, ou seja, para integrar o litoral do Brasil, digamos assim, com essa parte esquecida do oeste, onde estão muitas aldeias indígenas ali, sobretudo nos estados de Mato Grosso do Sul. Vai criar o Conselho Nacional de Proteção ao Índio, vai começar a comemoração do Dia do Índio, olha que interessante aí. Então, se algum dia, lá na educação infantil de vocês, com a professora Viviane ou qualquer outra professora, vocês se vestiram de índio, no dia 19 de abril, agradeçam isso a Getúlio Vargas. Ô, professor, o dia do índio é o mesmo dia que o aniversário dele, né? Eita, bem notado, Letícia. Eu não tinha me atento a isso. Parabéns, é isso mesmo, mesmo dia do aniversário dele. Curioso, né? Vai incentivar a criação de museus e centros sobre todo o Brasil. Importante salientar que, por um lado, a política varguista valorizou os indígenas e os enalteceu. Contudo, obrigou os índios a aderir, fazer parte desse projeto de nacionalismo deles, sem levar em conta os desejos e a cultura desses povos. A gente chama isso de violência simbólica, quando você nega a cultura do outro. Só que essa valorização ele pegou gancho nesse contexto cultural do século XIX, dos romancistas indígenas. Não foi uma criação da cabeça dele. E aí, sobre esse contexto de valorização do índio, acontecido, iniciado já no século XIX, o professor Jean vai abrir o microfone e vai falar melhor para nós aí. Já é minha vez? Já. Então, pessoal, bom dia, né? Para quem eu não falei ainda, eu sou o professor Jean, que a gente não teve contato ainda. E agradeço ao professor Cleito pelo convite aí da gente falar um pouco sobre essa nossa cultura que, né, é um pouco negada, mas tá aí no nosso sangue. Então, vamos lá. Pegando um pouco um gancho do governo Vargas, né, e falando um pouco dele até, ele foi um cara bastante inteligente durante esse tempo todo que ele passou no governo, não é à toa que ele passou cerca de 15 anos aí, né? E essa sacada que ele teve de ser o primeiro presidente a visitar uma tribo indígena, a Cajará, aconteceu 3 anos antes do Estado Novo, né? Que foi o tempo que ele passou por mais alguns, creio que 5 anos. E, como o professor Cleiton bem falou,
Isso aí não foi uma ideia dele, né? Porque lá na independência da literatura brasileira, né, que aconteceu lá no Romantismo, em 1836, essa emancipação da literatura brasileira se deu em 1836 com Gonçalves Dias, né? E em sua obra ele trazia justamente essa questão de valorização nacionalista, né? E depois disso, para falar de romances, porque Gonçalves Dias ele pegava mais essa questão poética. E o que foi que José de Alencar fez? Deixa eu colocar aqui compartilhamento dela com vocês. Eu fiz um pequeno slide aqui. Vocês estão conseguindo ver, gente? Ou não? Não. Não. Não, tá chegando não. Acho que é porque Cleide tem que liberar. Será que sou eu? Me libera aí, por favor. Você é uma Não, no caso, o Pablo tá dizendo que sou eu que tenho que liberar a tela, é isso, Pablo? Ou liberar para ele partilhar? Não, é você que tem que liberar para ele compartilhar, isso. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Foi? Agora sim, tá chegando. Foi. Pronto. Então, história e literatura brasileira, né, gente? Não dá para falar de história sem falar de literatura, nem tão pouco de literatura sem falar de história, né? E eu quero muito que vocês se atenham primeiramente a essa frase aqui. De comum, os textos têm sua origem, os frutos de uma inquietação, deixa eu mudar aqui, do autor. Então, para dar início, a gente tem que saber que todo texto ele é fruto de uma inquietação. E não foi diferente, pegando já o gancho, com José de Alencar, né? Com José de Alencar, Gonçalves Dias, que emanciparam a literatura brasileira. Por que eles emanciparam a literatura brasileira, gente? Porque até então, até 1836, toda a literatura da gente ela era baseada, ela bebia da fonte portuguesa, porque toda a questão literária veio da Europa, certo? Então, por isso, nós, até o início do século XIX, nós tínhamos apenas uma pegada de estética portuguesa, né? E o que foi que José de Alencar fez? Ele fez, bicho, eu sou do Brasil, sou da Fortaleza, né? E eu vou agora valorizar a minha terra. E o que foi que ele fez? Ele simplesmente criou algumas obras fascinantes, certo? E dentre as mais famosas temos o Guarani, Iracema e o Birajara, tá certo? E essas obras, elas vão dar origem aos romances indianistas. Esses romances indianistas, gente, eles vão ter uma pegada muito nacionalista. Por quê? O que é que eles queriam? Eles queriam um herói que representasse o seu país. E quem seria esse herói? Sabe? Eles não queriam aquele herói colonizador, ou seja, os europeus, e também não queriam utilizar os negros, porque nesse tempo eles eram escravos. Então, como eles eram escravos, eles não consideraram. Então, quem sobrou? Quem foi aquela figura de representatividade para estar lá, mostrando sua bandura, sua braveza? Os índios, certo? Então, José de Alencar, em suas obras, nessas 3 obras, ele vai trazer essa temática nacionalista em que o índio ele vai ser esse herói, vai ter essa bravura nativista, tá? Então, ele vai o índio ele vai ter romances, mas acima de tudo ele vai defender a sua pátria, tá certo? Além de tudo, José de Alencar ele era muito romântico, tá? E tem essa frasezinha aqui que ele diz assim: o coração é sempre verdadeiro, não disse não que sentiu. E o sentimento, qualquer que ele seja, tem a sua beleza. Então, gente, não chore, né? Não chore com essa frase aí. Vocês que estão com saudade do crush que não veio fisicamente. Gente, por favor, não chorem. É todo um processo até chegar a essa questão de se ver. Principalmente uma pessoa ali que começa com a letra L, mas eu não quero dizer o nome dela para ela não ficar com raiva de mim. Eita, tem gente sofrendo aí, é? Tem. Eita, danado. Então, olha lá, algumas características e estética dessa nossa literatura brasileira, que Getúlio Vargas se apoiou nela, né, para ter toda essa valorização indígena, né? Porque ele dizia o quê? Que os índios eram que tinham as verdadeiras raízes brasileiras. Então, se os índios tinham as verdadeiras raízes brasileiras, então nada mais do que defender a sua pátria.
Então, é uma estética nativista, exaltação da natureza, ou seja, todo aquele cenário de natureza, ele é favorável para o índio, para o seu herói, tá certo? Além do mais, tem toda aquela idealização de herói, o que eu considero que seja meio que um pecado também na literatura de José de Alencar, porque apesar de ele trazer o índio como herói, ele ainda traz o índio com uma pegada europeia. Então, ele não traz 100% um índio nativista, um índio realmente brasileiro. Ele ainda traz aquela pegada europeia, né? Como a gente sofre até hoje com estéticas europeias. Certo? Aí nós temos os temas históricos, que são os temas que vão abordar toda essa questão de lá da chegada da família real até o modernismo, né? Que é justamente as literaturas de transição, certo? E aqui eu coloquei, gente, para que vocês possam tentar identificar como era feita essa representatividade dos índios na literatura de José de Alencar. Então, nós temos aí o Guarani, Iracema e o Birajara. Eu vou voltar aqui para que vocês possam analisar essas três capas do livro. E eu quero que vocês me digam agora como era essa representatividade. O professor pode falar também? Pode sim. Eu vou me arriscar na primeira, assim, só para abrir a discussão para os demais, para encorajar os demais também. Que a gente já está chegando aí também nos 10 últimos minutos. E a gente tem que fazer o sorteio, né, professor Jean? Exatamente. Então, eu não li a obra em nenhuma das três obras, mas dá a entender que essa mulher que o Guarani ele leva é uma europeia. Sim. Dá uma imagem, assim, uma impressão de passando aí uma ideia de super-herói. Alguém que salva de um ambiente catastrófico ali, incêndio, e a gente percebe que intencionalmente a ilustração ela deixa ver ali espadas na base ali na parte inferior da imagem, espadas parece que é como se fosse um capacete, lança, ou seja, para ter coragem e desempenhar a sua ação salvadora, o Guarani só precisou mesmo da força dos seus braços, da sua coragem interna, não usou algo superficial disso aí. Perfeito. E aí, mais alguém? Mas aí, para quem é bacharel em filosofia, fica mais fácil, né? Eu não sei o enredo da história, mas essa foi a leitura assim, superficial que eu fiz só da capa. E aí, Pablo? Completa aí, Pablo Rafael. Eu não tenho nada a dizer, eu só concordo. Também não Senhor. tenho nada o que dizer. Só para garantir esse refrão, faço análise da Iracema, meu irmão. Então, né? É isso aí. A Iracema, gente. Passa a ideia de quê? Vai lá, gente. Iracema tá com uma ideia de, tipo, da mulher que é... Eu acho que ela tá cozinhando aí, ou tá fazendo alguma coisa que é da arte deles, que, tipo, eles não fazem barro, coisa com palha e tal, essas coisas. Eu acho que ele tá passando bem essa ideia, ao contrário da outra, que já tá passando com o índio como herói, tá passando, a Iracema tá passando como... Tá mostrando uma mulher que é, toda frufruzinha, coloridinha. Que é ela que tem que ser salva. Fazendo comida, enquanto eles estão lá castando. Tá fragilizando a Índia, sei lá, tá passando essa ideia. Mas a ideia também da... Vá, professor. Que Iracema era perigosa. Eu já ouvi a história dela, mas eu não lembro, não. A mim surpreende ouvir isso. Porque, de fato, como Giovana disse, eu teria a ideia de uma Índia assim, muito frágil, assim, até exposta ao perigo, muito ingênua, muito inocente. Iracema, ela é uma Índia, né, na literatura, em que ela causa muitos conflitos e ela é muito perigosa. Ela é aquela boca de confusão, como diz o ditado, né? Danadinho. Eu conheço uma pessoa no 9º ano que é mais ou menos assim, sabe? Ela ainda tem um colega meu ali chamado Daniel, depois ficou criando confusão, divisão na turma. E quando ela aparece ligar a webcam, ela aparece mais ou menos assim, que nem Iracema. De pijama enrolado nos 3 lençol. Acho que eu sei quem é. Perigosa. E esse aqui, gente? Se não for Juscelia, é o Birajara, né? O cabelo, pelo menos o cabelo é o mesmo de Juscelia. Ô, Pablo, lê aí esse trecho de Birajara pra gente. Eu sou o Birajara, o senhor da lança, o guerreiro
invencível que tem por arma a serpente. Reconhece seu vencedor, Pojucan, e proclama o primeiro dos guerreiros, pois te venceu a ti, o maior guerreiro que existiu antes. O que é que tu entende, Pablo, aí, desse trecho? Tu vai dizer quem foi o Birajara agora, por esse trecho, vai. Misericórdia. Ele tá falando com o Pojucan, é isso? Isso. Isso. É como se ele fosse um líder, sei lá. Tipo um Tivesse revolucionista mais- dos índios. Seria uma guerra entre índios. Sim. Reconhece o teu vencedor, Pojucan. No caso, Pojucan foi a pessoa que ele venceu, né? Isso, a tribo do Birajara venceu a do Pojucan. Exatamente. Ô, professor, licença. E qual é esse guerreiro que ele falou aqui, ó? O maior guerreiro que já existiu antes dele. Quem é esse dele? Como é? Quem é esse que ele situa no final, ó? O maior guerreiro que existe antes dele. O próprio Birajara. Venceu a ti. Na teoria de Birajara, ele é antes, durante e depois. Ah, tá, entendi. Ele é uma espécie de Jesus Cristo, né? Mas só Alfa e quer ser ômega. mesmo, né? É só quer ser. Então, gente, como vocês puderam observar, a representatividade do índio, apesar de Iracema estar sendo representada como meiga, né, que é a tal da mulher, eles são de extrema bravura, certo? E tudo isso, como o professor Cleito falou, aqui tem essa questão da colonização. E a maioria desses três poemas, poema não, literatura, ele vai trazer justamente essa questão do índio lutando pelo seu território. Eles vão se apaixonar, vão entrar em confusões, como é o caso de Iracema, mas, acima de tudo, eles vão defender a sua pátria, eles vão defender a sua terra. Tá, gente? Então, por último, eu só tenho a temática, que é justamente tudo isso, gente, em que se buscava o índio como uma nacionalidade autêntica. Não se buscava o índio para mais nada, se buscava o índio como herói nacional, em que neste existisse uma autenticidade, que é justamente essa representatividade do Brasil, né? Porque quando nós fomos colonizados, tínhamos aqui os índios, né? Então, professor, é isso aí, para não tomar mais tempo, já temos aí pouco tempo. Temos Eu os falo 3 muito. últimos minutos. Valeu, professor. Foi muito rica a sua participação. Acredito que, assim como eu, todos os demais tenham gostado. Agora chegamos aí à parte do sorteio, tá? E com as obras em mãos. Então, assim, Liguem a câmera de vocês, porque a gente precisa ver quem está na aula para a gente fazer esse sorteio. Então, o professor Jean vai dizer 3 números, de 1 a 36. Nós temos a lista dos alunos, é claro que nem todos estão aqui, mas o número que ele disse, a gente precisa ver que você está na aula. Só vai ganhar quem estiver na aula, né, dona Suiana? Ajeita os cabelos aí. Então, 3 números, professor. Pode dizer Professor, não vai um. abrir a câmera, não? Socorro. Ok, a gente já sabe que Também tá não quero, não. Tá bom, Tem Gi, que a gente já ligar a sabe que câmera, tá. E Arla. Vai. Não, só para a gente ver que o nome que ele chamar, o número, a gente vê aqui a pessoa que corresponde e vê que está na sala. Então diga aí, professor, o número de 1 a 36. Danou-se. 36. 36 e Arla ganhou o primeiro. Vixe, Maria. Ela pode escolher o professor Jean. Pode. E ela tem Contos do Bildo, o Bárbaro, Animais Fantásticos e O Jogo do Quadribol. E aí, Arla? O jogo de quadribol. O jogo. Muito bem. Outro número, professor, de 1 a 35 agora. 15. 15 é o Gustavo, não está. Infelizmente perdeu, né? É. 20. 20 é a Júlia Eduarda. Olha aí a Júlia Eduarda aí. Júlia Eduarda vai escolher entre os outros dois. O Conto Animais Rebelde Fantásticos e Animais Fantásticos. e Animais Fantásticos. E aí, Julinha? Júlia? Acho que Júlia tá vendo outra coisa ali pela câmera dela. Acho que ela não quer. Ah, sim, eu tava falando, mas o microfone tava desligado. E aí, Júlia? Eu quero o Animais Fantásticos. Ok. Animais Fantásticos. Professor Jean, outro número entre 1 e 35 menos o 20. 10.
10 é a Dayara, não está. 1. Outro número? 1 não tá, não? Um tá não, Abdias tá não. Deus do Tem céu. ninguém, não. Perderam. 26. 26. Maria Júlia também não tá, é a Iracema. Outro número? Tá, nossa, 18. 18. Demitra também não está. Pois tem ninguém na aula. Outro número? Estamos no último minuto. Diga acima de 20. 29. 29. Maria Vitória também não está. 30. 30. Maria Giovana. Maria Giovana vai ficar com o último exemplar, que é qual mesmo? O conto de Bill. Contos de Bill. Ok.